Sobre a tela branca, Paulo Gustavo, Bahia. Apoio financeiro, Governo do Estado da Bahia, Secult, LPG, Minc, Governo Federal, Brasil. Em letras azuis, videoaulas de animação, aula 3. Projeto Gimu e o Universo Ancestral. Andréa Silva é uma mulher jovem, branca, tem olhos claros, cabelos castanhos pintados de verde da metade para baixo e usa óculos de grau. Todo mundo pronto? Porque a gente vai ver um pouquinho de expressões corporais. E a mesma lógica que a gente está colocando Ela desenha um software. Aqui, nesses bonequinhos, para o rosto, a gente vai colocar para o rosto também, para o corpo também. Então, expressões que são mais negativas, a gente vai juntar, fazer o que a gente chama de colocar, primeiro de tudo, a gente vai colocar a cabeça, certo? Da pessoa, e a gente vai colocar uma linha de movimento. Vocês vão lembrar bastante do pessoal de Divertidamente, que eles são muito bons nisso. Né? As expressões, colocar alguém aqui bem tristinho, cabisbaixo, ó, com as mãozinhas perto do corpo, certo? Enquanto que a felicidade, ó, do Divertidamente, é quase uma estrela. Sempre que eu for começar alguma expressão corporal, eu não vou além desse rabisco daqui. Por quê? Primeiro eu quero entender a intensidade, eu quero entender como é que esse personagem está se movendo e qual que é a linha de força mais importante para mim. Vou pensar sempre, ó, nessa linha daqui. Quero que ela esteja, nessa daqui ele tá triste, o personagem, então eu quero que ela esteja apontando para baixo, porque literalmente a pessoa tá se sentindo para baixo, né? Quando você tá cheio de energia, cheio de alegria, ó, seu corpo abre como se fosse uma estrela do mar, certo? Que são exemplos bem opostos, né? A gente tem várias outras expressões aqui no meio, né? E isso que é bonito, porque a gente vai poder fazer tantas coisas diferentes, expressar tantas emoções diferentes também, só observando as pessoas em torno da gente. Se eu tô com medo, o que vai acontecer? Eu vou reduzir a cabeça aqui, vou de repente juntar aqui até os pezinhos também e vou colocar os braços perto do corpo. A inveja, ela vai tentar mostrar que ela tá feliz, normalmente é meio traiçoeira, né? Ela vai tentar mostrar de repente, ó, até colocar o peito aqui para cima, né? Mas tem alguma coisa na expressão que vai trair ela. Então, ou um pezinho assim mais para trás, recuado, né? De repente, um olhar que vai trair a pessoa, né? Você vai ver que tem várias maneiras de você fazer com que a gente mostre que a pessoa não tá totalmente feliz como aqui, né? Que ela não tá aqui nesse extremo de felicidade. Eu começo sempre mais rabiscado, assim mesmo, para tirar esse medo, tirar essa agonia aí. E o que seria minha recomendação para vocês também? Por isso que é tão importante, tem sido tão importante a mesa de luz, da gente fazer esse primeiro rascunho e fazer outras possibilidades por cima do rascunho, certo? Então vamos supor que eu venho aqui, ó, nessa segunda camada, nessa segunda folha que eu vou colocar aqui por cima, eu vou desenhar um pouquinho melhor aqui esse personagem e tá mais feliz, certo? Aí eu vou vir aqui por cima, escolher vou refinar ele aqui um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui uma orelhinha, que eu sei que aqui é mais ou menos a linha do meio dele. De repente fazer um bigode aqui pra ele, ó. Colocar o nariz aqui por cima. Nesse momento aqui, que eu já defini quem é o meu personagem, é a hora que eu posso procurar mais referências, mais elementos pra ele, né? Então, pro processo de criação de personagem, pra gente perder o medo, vamos por etapa. Aí eu penso assim, vou tirar essa parte daqui. Não gostei muito desse daqui. Não tem problema. Apago essa camada e faço uma outra. Então, nesse segundo daqui, vou deixar ele um pouquinho mais redondinho. Fazer uma criança. Na tela dividida, os desenhos de Ludmila Luna. Então, vou deixar as expressões um pouco mais delicadas. Isso é uma coisa que eu acho legal, se vocês tiverem tempo, de ir testando a mesa de luz de vocês. Nesse sentido, de pegar uma expressão de base, de fazer uns rabiscos mesmos, e por cima ir trabalhando o personagem de vocês. Que de repente, ó, se eu colocar, ó só, se eu colocar aqui essas duas Maria Chiquinha aqui, ó, olha o Jimu aparecendo aqui. Então não precisa me prender, não precisa ficar pensando em fazer tudo perfeito de uma hora para outra. Eu queria falar com vocês sobre esse cenário com um exercício que um professor meu, muito bom, me explicou. Para mim foi uma das melhores maneiras de aprender a fazer cenário. E é assim, muito simples. Primeiro exercício, que é o exercício que eu vou sugerir para vocês,
é um exercício de fazer cercas. Para fazer essas cercas, ó, fazer um retângulo aqui. E eu vou dividir esse retângulo aqui Escreve na tela branca do software. com algumas linhas. Essas linhas precisam ser completamente retinhas? Não. Aí você vai ver que eu vou criar aqui uma camada nova. E aí o que vai acontecer? Para a gente criar essa cerca, a gente vai equilibrar o nível de detalhe que a gente vai colocar em certas áreas da cerca. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês vai servir, Nath, também para, como é que chama? Design de roupas. Mesma coisa, os princípios são bem básicos. Então vamos supor que eu decida colocar alguns detalhes. Sabe aqueles veios da madeira? Fazer umas linhas aqui, ó, que vão passar de um lado até o outro da madeira. E aí eu vou fazer a parte do lado de fora da madeira. Eu vou fazer ela meio quebrada aqui. Fiz esse lado, que a gente vai chamar que é um lado complexo. Se eu fiz um lado complexo, eu preciso obrigatoriamente fazer um lado que é simples. Isso se chama daqui equilíbrio no design. A partir do momento que a gente faz muita coisa em todos os lugares, a gente cria uma confusão para o olho. E aí eu não sei mais para onde que eu tô olhando, ó. Não sei mais o que que é importante. Você vai me dizer assim, Dea, mas então não pode utilizar roupa com padrão? Pode, mas normalmente a gente vai tentar equilibrar com algo um pouco mais sólido. Então essa saída aqui de baixo vai ser mais simples e aqui vai ser mais complexo. Uma outra dica de equilíbrio no design, que a gente está falando aqui, vai ser de que essa proporção que eu fiz aqui, olha só, se a gente dá para cortar esse design aqui no meio, né? Isso daí é uma das piores coisas que a gente poderia fazer na vida. Por quê? Normalmente, na natureza, a gente vê que as divisões nunca são no meio exato. A gente pode aplicar uma regra de, por exemplo, 70 e 30%, né? 60 e 40%. Mas, normalmente, pouquíssimas coisas na natureza a gente consegue dividir entre 50 e 50. Então, para a gente poder passar por essa barreira de, parece muito artificial, a gente vai tentar sair dessa proporção de 50 a 50. Aí eu vou mostrar para vocês, uma vez tendo feito esse exercício daqui, das madeirinhas, vou mostrar para vocês como é que a gente faz um caixote de madeira. Como é que funciona esse caixote de madeira? Eu vou explicar a perspectiva de uma maneira um pouco mais simples. Então, a gente vai fazer um quadradinho, ou pode ser um retângulo também, não tem problema. A gente vai fazer o gelo, né? Eu vou fazer um outro quadradinho aqui atrás, e eu vou ligar essas pontinhas. E aí, quando estiver fazendo essa caixinha de madeira, ó, eu vou colocar minha opacidade aqui para baixo, vou criar uma camada nova, como se eu estivesse trabalhando com a mesa de luz, certo? Então, eu vou procurar aqui lugares para poder colocar mais detalhes para a caixa. Então, vou fazer primeiro a estrutura da caixinha. Então, vou fazer aquela armação que essas caixinhas normalmente têm. E aqui em cima, ó, a gente pode fazer ela aberta. Então, vou só copiar essa linha que eu fiz aqui. Vou copiar essa linha daqui do lado também. E vou copiar essa linha daqui. Exatamente a mesma linha. E eu vou descer aqui, ó. Pronto, aí tem uma caixinha aqui. Aí eu vou começar a fazer mais detalhes nela aqui também. Lembrando sempre da regra da gente, né? De que a gente vai escolher uma das faces aqui, por exemplo, para colocar mais detalhes. Vou colocar mais detalhes nessa daqui, que tá mais pertinho da gente. Mesma ideia que eu tive ali na cerca, vou começar a colocar aqui detalhes, os veiozinhos aqui da caixa, sempre escolhendo um lado para eu colocar mais detalhe. Não precisa ser necessariamente o mesmo em cada ângulo, né? E eu gosto normalmente de colocar algumas imperfeiçõezinhas na caixa, porque parece que é mais natural também, né? Eu gosto de marcar um pouquinho o exterior da caixa pra gente ter essa visibilidade a mais da forma total. Aqui eu tô uma linha bem retona, né? Então vou vir pra cá, ó, já bagunçar um pouquinho mais isso daqui, pra equilibrar de novo entre simples e complexo. Mesma coisa aqui atrás. Eu vou passar só pra parte de aprofundar um pouquinho mais e explicar, principalmente para quem estiver mais interessado, a perspectiva de por que a gente faz as coisas dessa forma, certo? O olho da gente, Tela branca do software. essa esfera um pouco achatada, né? Principalmente se a gente é míope, tem um pouco mais achatado mesmo. Ela tem um centro, né? Desenha na tela. Essa linha de centro, essa linha da visão aqui a gente tem a pupila da gente, a íris, olha que coisa linda. Ela tem um centro.
né? Que é o nosso centro de visão. A gente tem um equivalente a isso quando a gente está observando as coisas para fora. O que acontece? A gente tem essa linha que passa aqui no meio dos olhos da gente, né? Na verdade, a gente tem uma linha imaginária aqui nos olhos da gente. Essa linha é, na verdade, o meio do olhar da gente, né? Que a gente vai chamar de linha do horizonte. Esse nome vem normalmente dos navegadores, né? Que eles estavam olhando pro mar e normalmente quando você olha para o mar, dependendo do seu nível de se você está sentado, se você está levantado, essa linha vai acompanhar você, porque obviamente é um reflexo da sua linha que passa pelo meio do olho aqui, vendo a curvatura da Terra, né? Então a gente vai chamar isso daí de linha do horizonte, pensando exatamente no horizonte que a gente vê. Então o que acontece? Quando a gente trabalha a perspectiva, tem um outro elemento interessante que a gente vai chamar de ponto de fuga. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um lugar nessa linha daqui para colocar um PF. Vai fazer sentido daqui a pouquinho, prometo. Aí o que acontece? Quando a gente trabalha com um PF, que eu coloquei aqui, eu vou começar com uma caixinha toda bonitinha, toda paralela, sem distorção nenhuma. Vou fazer uma casinha aqui, vocês vão ver. Aí o que eu vou fazer? Fiz esse quadrado, esse retângulozinho aqui, todos os pontinhos aqui, eu vou arrastar eles até encontrar o ponto de fuga. Fazer mais levinho aqui atrás, mais levinho aqui atrás também, certo? Isso daqui poderia ser uma estrutura que está continuando até o fim do horizonte. De repente, uma ponte, alguma coisa assim, que está indo até lá. Mas como eu quero fazer uma casinha, ó, eu vou cortar ela aqui. Vou decidir que minha casinha termina aqui. Então eu tenho um primeiro cubinho aqui, ó, em perspectiva. Eu falo assim, Dea, eu quero fazer uma outra casa do outro lado, uma casa maior. Precisa ser quadrado? Não, fazer um retângulozinho aqui, ó. De novo, vou pegar os pontinhos desse retângulo aqui e vou puxar pro PF. Eu quero que esse daqui seja mais curtinho, eu quero que ele venha só até aqui. Vou deixar um pouquinho mais escuro pra gente ver. Posso colocar aqui um telhado, estender esse telhado aqui, e um telhado do lado daqui. Tudo que eu fizer que não esteja de frente pra gente, eu vou ter que apontar pro ponto de fuga. Vamos supor que eu queira criar um caminhozinho aqui, ó, do ponto pra fora. Eu posso criar aqui, ó, um caminhozinho, umas plaquinhas de madeira aqui. Vocês vão vendo que quanto mais eu vou chegando perto do ponto de fuga, menorzinho, as coisas vão ficando menores. Tem alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre desenho que eu não falei? Luísa. Eu acho que mão. Mão é difícil. É difícil porque, Andréia. na verdade, tem tantos movimentos possíveis, né? Mas vamos mostrar aqui como é que a gente pode simplificar. Então, para a mão, especificamente, eu vou começar com um quadradinho, certo? Vocês vão vendo que a base do meu quadrado ele é um pouquinho mais estreito. Então, eu vou pegar essa mesma medida que eu peguei aqui e vou colocar ela aqui para cima, certo? Vou subir. Ó, fiz uma linhazinha aqui. E quando eu chegar aqui em cima, eu vou fazer meio que um semicírculo. Por que eu tô fazendo isso? Porque a gente tem... Os dedos da gente, eles têm tamanhos diferentes. Isso daqui vai ajudar a gente a fazer um guia. Eu vou puxar aqui para cá, puxei para o outro lado. Eu vou contar aqui a metade, vou subir um pouquinho. Na que eu subir um pouquinho, eu vou fechar aqui. Que é a parte, eu tô fazendo a mão de dentro, certo? Essa partezinha daqui que a gente vê da palma. E aqui eu já posso puxar, ó, um triângulozinho. Vou fazer aqui esse dedo daqui, puxei aqui, ó, certo? Então a gente já tem um dedo aqui. E aqui eu vou dividir. Eu vou ter um dedo para cá. Estão vendo que eu não tô sendo tão certinha com essa ponta daqui que eu fiz inicialmente, né? O mais importante é você ver que tá legal, que tá fazendo sentido. Quando a gente estiver desenhando a mão de outros ângulos, eu vou ainda começar com um retângulo meio que em perspectiva, para mostrar, ó, para onde que minha mão tá apontando. Então vamos supor que eu tenho aqui minha palma, ó, vou fazer o dedão tá saindo por aqui, certo? Vou dividir aqui também. Vou ter um dedo que vai estar mais aqui para baixo. Puxar esse outro para cá. E, obviamente, você pode ir praticando, ó, só colocando esse retângulozinho em posições diferentes. E pensando em poses diferentes também. Ou simplesmente utilizar a mão de vocês também como referência. Né? Se eu mudar minha
mão esquerda aqui agora, ó. Eu posso transformar isso numa mão um pouco mais cartoon também. Mas vocês estão vendo que eu tô sempre fazendo essa estruturazinha, ó, por baixo, pra me dar um guia. Uma coisa que é legal também, às vezes, com a mão, é se vocês lembram do que a gente estava falando, de um lado mais simples e um lado mais complexo, ó. Vocês vão ver que eu vou tentar deixar sempre um lado que é mais... que tem essas marquinhas dos ossos, e um que é mais suave. Aislane. Dá Aí, tchau, ó. André, Maju. Ju, filha de Luísa, aluna. Andréia. Bye. Tchau. Querida. Beli. Gente, obrigada por tudo aí, vocês são Abre o maravilhosos. microfone, Nath, pra ela dar tchau. E você? Aislane. Tchau. Tchau, Tchau, Luísa. Tchau, gente. Um beijo, vocês são maravilhosos. Obrigada. Andréia. Obrigada, Tchau, Mari. Marina, Obrigada, muito Lani. obrigada. Andréia. Vai, Bye. senhora. Chiquerésima. Aislane. Tchau, gente. Andréia. Tchau, gente. Um beijo. Na tela branca em letras pretas, este projeto foi contemplado nos editais da PGBA, com apoio financeiro do Governo da Bahia, através da Secult via LPG, direcionada pelo MINC e Governo Federal, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 22.